Apêndice 2. Como se comporta a consciência cósmica? A física moderna nos deu um quadro detalhado de como o universo físico se comporta. O problema é que esse quadro não possui nem propósito nem significado. Para derrubar a noção de que a aleatoriedade é o principal motor do cosmos, teríamos que encontrar, nesse mesmo quadro, o que foi acrescentado, caso tenha sido, quando a mente cósmica foi introduzida. Eis um resumo das ações da consciência no universo, todas elas envolvendo comportamentos conhecidos ao longo de toda a criação, com base em princípios quânticos. 1. A consciência mantém os opostos em equilíbrio, para que um não anule o outro. A coexistência dos opostos é a complementaridade. Em qualquer situação em que existam opostos, um substitui o outro. Em circunstâncias específicas, e ao mesmo tempo, um pressupõe o outro, como o negativo pressupõe o positivo e o norte pressupõe o sul. 2. A consciência cósmica concebe novas formas e novas funções a partir de si mesma. Essa auto-organização é chamada de interatividade criativa. Entre os organismos vivos, a interatividade é senciente. Os seres vivos interagem com outros seres sencientes em seu meio ambiente, buscando alimento, propagando a espécie e percebendo a existência do outro em diferentes níveis. É vazio. Argumento de que só os seres humanos são sencientes. A senciência é um atributo básico da própria consciência. 3. A consciência cósmica tem pressa de ultrapassar o velho e criar algo novo. Esse comportamento é chamado de evolução. Confinar a evolução à vida na Terra é uma perspectiva limitada. O cosmos tem como uma das suas características básicas a evolução. A outra alternativa, o universo operar aleatoriamente por mais de 10 bilhões de anos e só ter conhecido a evolução quando o planeta Terra surgiu. É absurda. Como teriam existido todos os planetas se não pela evolução dos grupos mais simples de matéria? 4. A consciência cósmica opera por meio de eventos isolados, distantes demais para terem contato entre si, mas que, ao mesmo tempo, se mantêm próximos em um nível mais profundo, onde nada está separado. Essa característica é chamada de onipresença velada. 5. O universo é criado pela consciência cósmica de modo que a forma pela qual o percebemos, seja através da física, seja através da biologia, não seja questionada. Todos os pontos de vista se justificam. Não importa quantas histórias contemos sobre a realidade, a história completa é mantida à margem. Essa característica é chamada de censura cósmica. 6. Todas as partes do cosmos são similares estruturalmente ou em níveis mais profundos. Dois observadores que olham para os diferentes níveis da natureza conseguem se comunicar e se entender por padrões e formas que se repetem. Esse princípio é chamado de recursividade. A consciência cósmica reflete o estado de ser do observador. Não há ponto de vista privilegiado, mesmo que as religiões do passado alegassem o contrário e a ciência faça o mesmo hoje. Mas todas as histórias são sustentadas por evidências, porque nosso estado de ser interage de maneira tão íntima com a realidade que tanto o observador quanto o observado e o processo de observação são inseparáveis. O que acabamos de descrever são comportamentos dos aspectos da natureza, não são sonhos metafísicos. A consciência cósmica criou o universo como um sistema vivo, auto-organizado. Após o Big Bang,
a natureza repete os mesmos comportamentos. Em todos os níveis, a todo instante. Para a biologia, é evidente que os seres vivos se organizam, tendo o DNA como base. Cavalos geram potros, os rins do cavalo criam novas células renais, as células viabilizam processos de comer, respirar, excretar, dividir, etc. Essa auto-organização é dinâmica e, quando é preciso, tem flexibilidade para adaptar-se às novas condições. O cavalo vive tanto nas montanhas andinas quanto abaixo do nível do mar, no Vale da Morte, porque suas células se adaptam. Ele pode galopar ou pode se manter em repouso. Pode emprenhar ou não. Todas são mudanças de estado gigantescas, mas o corpo do cavalo, no nível do seu DNA, para cima, se autorregula. Se o animal não se adaptar às condições de mudança, morre. Essa capacidade de se adaptar se reflete na organização de uma molécula, de um átomo, de um quark. Em todos os casos há uma adaptação à mudança, da qual todo o sistema participa. Se estudarmos um cavalo em vários níveis, veremos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, por fim, o animal completo. Mas o cavalo é mais que uma coleção de partes, como uma catedral é mais que apenas vidro, pedra, mármore, tecidos e pedras preciosas. Se as células renais do cavalo se autoexcluíssem, o cavalo deixaria de existir. Se o DNA de uma célula não se dividisse, o cavalo deixaria de existir. Por quê? Nada se autoexclui? Existem trilhões de peças atuantes no cavalo vivo. Carros e outros veículos possuem inúmeras peças e, para nossa frustração, algumas sempre se quebram ou apresentam defeito. Mas, no que se refere à natureza, um cavalo é só mais um ser vivo, uma espécie de consciência, e, no nível da consciência, todas as participações estão unificadas. Porque, nesse nível, todos os seres vivos, seja um peixe, boi, seja uma drosófila ou um carrapato, estão interligados. A dinâmica da cooperação é o equivalente moderno da noção religiosa da grande cadeia do ser, onde Deus está indissoluvelmente integrado a cada nível da criação. Em termos leigos, dizemos que os sistemas complexos se organizam por meio dos comportamentos naturais da consciência, que acabamos de descrever. O que se segue é uma soma dos elementos que colocam os seres humanos em primeiro lugar no universo. Para entender melhor, não precisamos olhar através do telescópio Hubble. Muito mais perto de nós, as células do coração, dos rins ou dos pulmões se comportam de maneira muito semelhante ao próprio universo. A comparação é perfeita. Como cada célula reflete o cosmos. C. Complementaridade. As células preservam a sua vida individual e, ao mesmo tempo, se mantêm em equilíbrio com todo o corpo. Mesmo as células que parecem opostas, como as ósseas e as sanguíneas, são necessárias umas às outras. São necessárias para o todo. E interatividade criativa. Todas as células produzem elementos químicos para adaptar-se a situações específicas, como o oxigênio necessário ao sangue em altitudes ou profundidades extremas. O tempo todo gene-se adaptam criativamente às mudanças, gerando novas combinações de elementos químicos no interior das células. Evolução. As células são geradas a partir do mesmo DNA e da mesma estrutura da célula-mãe. As células-mãe do interior de um útero recriam toda a evolução da vida na Terra,
passando por vários estágios até que se alcance o estágio evolucionário final, que é o ser humano. Onipresença velada. As células têm total conhecimento dos eventos que controlam, mas não do corpo como um todo, que se mantém invisível. Ele não deixa pistas nem impressões digitais, muito embora a sua totalidade seja o principal objetivo de tudo o que acontece no interior das células. Censura cósmica. As leis da biologia estão refletidas em todas as células e não podem ser infringidas, ou as células não existiriam. O que censura a onipresença e a totalidade é a aparência dos inúmeros eventos que acontecem ao nosso redor, que, embora pareçam refletir a realidade estabelecida, encobrem ou anuviam o que há por baixo da percepção ordinária. Na dualidade, nem mesmo a mente, através do pensamento, pode conhecer a sua própria totalidade. Recursividade. Por mais diferentes que pareçam as células reunidas nos tecidos dos rins, dos ossos, do coração ou do cérebro, são todas basicamente iguais. Obedecem aos mesmos padrões. Nos níveis mais profundos da fisicalidade, todos os elétrons são iguais, o que levou Richard Feynman a afirmar que existe apenas um único elétron. A recursividade nos ajuda a entender o desenvolvimento a partir de padrões familiares. Podemos entender o outro e nos comunicar. Isso só é possível repetindo os mesmos processos presentes em cada célula e conectando-os de volta ao DNA. Agradecimentos. Diante de colaborações férteis, sobretudo sendo este um livro de complexa tecedura, são necessários muitos agradecimentos. Somos extremamente gratos a Leonard Mlodino, da Caltech, amigo e físico de destaque, que fez uma boa crítica e avaliação de nosso original. Agradecemos também ao conhecimento e talento da escritora de divulgação científica Amanda Jefter. Eles nos garantiram que a pesquisa que fazemos é bastante séria, mesmo quando nos aventuramos por áreas controversas que desafiam a ciência convencional. O estudo da consciência deixou de ser uma consideração de menor importância das ciências exatas para ser objeto de pesquisas importantes. 3 grandes congressos e seus incansáveis organizadores contribuíram muito com o tema. Stuart Ameroff, importante pioneiro no assunto, dirige o inestimável Science and Consciousness Conference, http://consciousness.arizona.edu/ Maurizio Isaiah Benazzo, fundadores e organizadores do CEND, Congresso Científico e Holístico de Importância Internacional. https://www.cienciandemandualite.com/ Simpósio de Sábios e Cientistas, oferecido pela Chopra Foundation. www.choprafoundation.org. No ramo das publicações, tivemos muita sorte com a equipe que viabilizou este livro, desde nosso dedicado e paciente editor, Georg Jansen, até toda a equipe de trabalho da Harmony. Aaron Vener, editor, Diana Baroni, vice-presidente e diretora editorial, Tammy Blake, vice-presidente e diretora de publicidade, Julie Sepler, diretora de marketing, Lauren Cook, publicitária sênior, Christina Foxley, gerente de marketing, Jenny Carroll e Christopher Brand, capistas, Elizabeth Renfleisch, diretor de arte, Ritter Williamson, gerente de produção, e Patrícia Shaw, editor de produção sênior. Somos gratos também a todos os executivos, Maya Mavege, presidente e editor do Crown Publishing Group,
E mais uma vez Aaron Venner, vice-presidente e editor da Harmony Books. Os coautores têm ainda seus agradecimentos individuais. De Menas. A minha família teve papel fundamental na minha formação como pessoa e cientista, a começar pelos meus pais, Constantine e Ellen, que me ensinaram a respeitar as pessoas e a ter bons princípios na vida, meu irmão mais velho, Anthony, que sempre esteve do meu lado e me protegeu, e meu irmão Fotis, cujos passos segui em Cornell e que me mostrou o caminho da vida científica. O meu tio George Shirodakis estimulou a minha paixão pela matemática. O meu orientador no MIT, Philip Morrison, me apresentou os conhecimentos básicos da astrofísica e da cosmologia e o entusiasmo por elas. A todos os maravilhosos professores da MIT, Cornell e Harvard com quem estudei, o meu agradecimento. O meu mais profundo agradecimento à minha esposa, Susan Young. Você sempre me apoiou e esteve do meu lado à medida que meus horizontes se expandiram. Devo a meus 3 filhos, Lefteris, Cefanos e Alexios, o significado profundo de ser pai. Agradeço ainda aos meus grandes amigos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Grécia, que são uma extensão da família e que acreditam nos mesmos sonhos, apesar de nossas diferenças. Todos fazem parte de mim. Por fim, meu conhecimento científico e minha filosofia não significariam nada sem Niels Bohr, todos os importantes físicos quânticos e meu professor espiritual, Didier Epak. Pelo amor generoso que oferece a tudo, agradeço a minha esposa, Rita, a nossos filhos, Gota e Malika, e a nossos netos, que nos trazem otimismo em relação ao futuro. Os 2 autores gostariam de agradecer a maravilhosa equipe do Chopra Center, sobretudo Caroline, Felícia e Gabriela Rangel, essa família que lida com os problemas e cuida dos detalhes, sem os quais este livro não seria possível.